Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar, galera, sobre mais uma decisão para o Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, diante do Londrina, no Mangueirão, às 5 da tarde. Os ingressos promocionais já começaram a ser vendidos e a expectativa de um grande público do Mangueirão para esse jogo que o Remo necessita mais do que nunca da vitória. A gente vai conversar também sobre um provável desfalque e um possível retorno para esse confronto contra a equipe paranaense e falar também sobre uma solicitação que o Clube do Remo fez junto à CBF para se reunir e reclamar aí da arbitragem pavorosa da última rodada da Série C, onde o Leão foi prejudicado. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta para esse vídeo de 1000 likes, tá, pessoal? Então, por favor, entra, deixa o teu gostei. Tem muita gente que esquece de deixar o like, é uma coisa que a gente tem que ficar na memória. Tem outros canais aí pelo Brasil com menos inscritos e a galera deixa o like mais do que aqui. Então, é uma cultura paraense isso. Tem que entrar e deixar o like. Bora mudar essa história com o YouTube reconhecendo também a força do Fenômeno Azul. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Hoje à noite tem Libertadores da América, amanhã, quinta-feira, jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, os campeonatos europeus retornando também nesse mês de agosto e você pode profetizar com a Bet do Brasil, jogando sempre com responsabilidade. Lembrando, se cadastrando aqui no nosso link exclusivo da Bet Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo com a Bet dos brasileiros. Recado também da DNA Cursos Técnicos, que nesse segundo semestre vai continuar aí mudando a sua vida com qualificação profissional, estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e comece a mudar de vida agora mesmo. Bom, galera, está vivendo mais uma semana daquelas, né? A ansiedade para sábado só vai aumentando, né? Tem gente também que já não espera mais nada, tem gente que está aí só aguardando ver o que acontece nesse final de Série C. O Clube do Remo iniciou hoje as suas vendas, né, de ingressos para esse jogo contra a equipe do Londrina. R$30 uma arquibancada. A casadinha, se você comprar 2 ingressos, sai a R$50 e R$60 as cadeiras, tá? E a expectativa, pelo que eu estou observando nas redes sociais, nos próprios grupos de WhatsApp, é que a torcida vai fazer a parte dela mais uma vez, tá? Aliás, a torcida do Remo nunca deixou de fazer a parte dela, já falei isso aqui milhares de vezes. Ela entende que o momento é para isso, porque é a última oportunidade, gente. É a última chance, tá? Não tem para onde correr, ou a gente vence, ou a gente vai ficar de férias, não tem o que fazer. E para esse confronto contra a equipe do Londrina no próximo sábado, o Clube do Remo pode ter alguns retornos, deverá ter alguns retornos, né? Aqueles jogadores que estão voltando de suspensão, o caso do Diogo Batista na lateral direita, titular absoluto, o Paulinho Cruá voltando a ficar à disposição depois de ter sido expulso contra a equipe da Aparecidense. O Ribamar também vai retornar, além do Rodrigo Santana, que vai poder ficar na beira do campo diante da equipe do Londrina, tá? E a gente pode ter também, tá? A gente pode ter também um desfalque na defesa por lesão. O João Afonso saiu machucado no último jogo, tá? E deu lugar, se não me engano, para o Rafael Castro. E ele é dúvida, tá? Ele é dúvida para esse confronto contra o Londrina. É bem provável que fique de fora, porque
Ele sentiu realmente ali a lesão. E o substituto pode ser, inclusive, o próprio Rafael Castro, tá? Mas não está definido nada ainda. Estamos no início da semana. E também vamos aguardar para saber a real situação do João Alfonso, mas ele bem dificilmente vai jogar essa partida contra a equipe do Londrina. O Marco Antônio, que saiu machucado com uma lesão na clavícula no jogo contra a Aparecidense, ele está no caminho bom para se recuperar e pode ser que pinte também entre os relacionados para esse confronto diante da equipe do Londrina. Então o Remo deve ter alguns retornos e esse provável desfalque aí do João Alfonso para esse confronto diante da equipe do Londrina. Eu não estou lembrando agora se mais algum jogador tomou o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Confiança. Não estou lembrando se ocorreu isso, tá? Eu sei que o Bruno Silva tomou cartão, se eu não me engano o Bruno Bispo tomou cartão também. Estou aqui tentando puxar pela memória, mas eu vou fazer uma pesquisa amanhã e vou tentar trazer para vocês os outros jogadores que podem estar aí suspensos pelo terceiro cartão amarelo, mas eu acho que é só realmente aí o João Alfonso, né, por conta da lesão que deve estar desfalcando a equipe do Clube do Remo e também esses retornos que deverão acontecer justamente pela suspensão depois do jogo contra a equipe da Aparecidense. Ontem, alguns resultados aconteceram na Série C que acabaram, de uma certa forma, ajudando o Clube do Remo também. O Ipiranga empatou fora de casa contra a equipe do Floresta. O Floresta não somou 3 pontos e tinha uma pequena porcentagem ainda, né, de possibilidade de rebaixamento para o Clube do Remo, mas tanto com o empate do Floresta quanto também com o empate da equipe do Sampaio Correia, o Remo não poderá mais ser ultrapassado por nenhuma equipe lá do Z4, tá, pessoal? Então, só para se livrar de vez na matemática, porque às vezes o Remo consegue, né? A proeza de ainda com aquele 0,1% ir lá e alcançar aquela meta horrível, né? O empate do Ipiranga para alguns torcedores foi bom. Só que, assim, dificilmente o Ipiranga vai desperdiçar 2 jogos que ainda vai ter na competição, né? O Ipiranga agora precisa de 1 ponto para se classificar e eu já conto aí com a classificação do Ipiranga. Na minha opinião, acho que o Ipiranga já passou, tá? 28 pontos, a equipe gaúcha já deve estar realmente na segunda fase. Eu estava vendo, inclusive, uma postagem lá no Twitter, eu não vou lembrar de quem foi agora, e em termos de comparação dos adversários que o Remo enfrentou, justamente o único que o Remo venceu foi o Ipiranga. Tá? O Ipiranga foi o único time que o Remo venceu nessa primeira fase da Série C. Ele empatou com o Tombense e perdeu para todos os outros times que estão da primeira colocação até a 12ª, que é o Náutico. Todas essas equipes ainda sonham com a possibilidade de classificação, tá? Na Série C, 11º Náutico, tá? Com a possibilidade de classificação para a segunda fase da Série C. E realmente a gente vai ter aí Londrina e Figueirense como os nossos principais concorrentes à classificação. Eu já disse para vocês, o Remo vencendo as 2 partidas, ele não é ultrapassado por Tombense e não é ultrapassado pelo Náutico, justamente porque essas equipes não poderão ultrapassar o Remo em número de vitórias. A gente vencendo os 2 jogos, a gente só poderá ser ultrapassado ainda por Londrina e Figueirense. A gente vai enfrentar o Londrina na próxima rodada, mesmo vencendo o Remo não ultrapassa o Londrina, porque o Remo vai a 25 e o Londrina fica com 26. E o Figueirense, vencendo, por exemplo, o São José, ele já vai a 26, ou seja, ficaria tudo realmente para a última rodada, justamente no critério de desempate, o primeiro número de vitórias que a gente pode ficar à frente aí dos nossos adversários e secar realmente aí Figueirense e Londrina nessa reta final. A gente vai falar muito ainda sobre essa rodada, as projeções para esses confrontos que podem ser decisivos aí para a gente nessa reta final. A situação ainda é muito difícil, desesperadora, é verdade, porque o Remo no campeonato todo ele não fez a parte dele. Se ele tivesse feito, estaríamos com certeza lá dentro do G8, talvez até classificado já, e não dependendo mais uma vez da matemática. Galera, o Clube do Remo solicitou junto à CBF, através do seu presidente Antônio Carlos Teixeira, um documento, né, que solicita uma reunião urgente com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e também o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, para falar justamente sobre os erros de arbitragem que vem acontecendo na Série C e, claro, o jogo do Clube do Remo aí contra a equipe do Confiança. O Remo está reclamando muito porque foi lesado
pelos erros que aconteceram nessa partida diante da equipe do Confiança, e está solicitando ainda para essa semana uma reunião lá na Confederação Brasileira de Futebol para ver se consegue resolver. É uma atitude aí, repito, de bastidores, né? O Remo está agindo, apesar de tarde, mas está agindo aí nos bastidores, para tentar, de alguma forma, pressionar a CBF para que melhore essa escala de árbitros da Série C. Eu queria até trazer aqui uma opinião, tá, sobre essas duas últimas rodadas da Série C, porque em muitos anos a CBF deixa para escalar os árbitros FIFA só no quadrangular. E como está funilando e o nível de reclamação está muito alta, eu já escalaria a arbitragem FIFA para agora, para essa penúltima rodada. Não que a arbitragem FIFA do Brasil também seja a solução, porque a gente na Série A a gente observa vários erros. Mas em comparação com os árbitros que estão apitando os jogos do Clube do Remo, um árbitro FIFA ali já seria um alento, digamos assim. Apesar de naquela Série B de 2021 ter prejudicado pelo então melhor árbitro do Brasil, Rafael Claus, né? E, galera, tem essa reclamação em relação à arbitragem, tá? E o Clube do Remo vai solicitar tudo isso. Inclusive ontem, tá? No jogo do Sampaio Corrêa contra o ABC, cara, se a gente achou absurdo o gol anulado do Pedro Vitor, né? De maneira horrível, gol legalíssimo. A falta que o Bruno Bispo teria sofrido, depois, consequentemente, o pênalti. Se vocês observarem, cara, o lance ontem, do jogo do Sampaio Corrêa contra o ABC, era o último lance do jogo, tá? O jogo já estava com 56 do segundo tempo. O zagueiro do ABC deu uma tesoura no Pimentinha, pênalti claríssimo, e o árbitro mandou seguir. Então, não é só nos jogos do Clube do Remo, eu já falei isso aqui, que é a ruindade da arbitragem mesmo que tem deixado a gente indignado, e, infelizmente, numa competição sem o VAR, isso está mais do que nunca, né, fadado a acontecer. Mais uma vez a competição começou sem o VAR, só deixaram para colocar o VAR lá no quadrangular, e dinheiro a CBF tem de sobra, né? Se ela quisesse, colocaria o árbitro de vídeo em todas as partidas. Não coloca porque ela não quer, porque ela tá nem aí para a Série C, tanto é que nem placa de publicidade tem na competição. Enfim, galera, eu espero realmente que a gente dentro de campo consiga, né, vencer o adversário, vencer a arbitragem, ter essas duas vitórias aí, conseguir uma classificação que até esse momento é muito difícil, né? Segue sendo muito complicada a nossa situação, mas enfim, enquanto tem esperança, né, a gente vai estar aqui falando sobre o Leão Azul Paraense em 2024, ainda com essas possibilidades de passar para a segunda fase da Série C. A gente vai seguir trazendo as informações durante essa semana sobre o Clube do Remo, até o confronto do próximo sábado diante da equipe do Londrina. E mais uma vez eu peço encarecidamente o like de vocês, que vocês verifiquem a inscrição aqui no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!